Boa noite, família IBV Nova. É bom estarmos juntos louvando a Deus mais uma vez em nosso culto de oração, estudo bíblico nesta quinta-feira. É uma alegria poder estar junto com você nesse tempo. Boa noite também aos amigos, aos familiares que têm acompanhado esse momento de adoração ao nosso Deus juntamente com a nossa igreja. Eu quero convidar você para refletirmos na palavra de Deus, para orarmos juntos e celebrarmos o nome precioso do nosso Deus. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo nesse instante, eu quero relembrar você a respeito da nossa campanha de missões 2021. Iniciamos recentemente a nossa campanha e estamos trabalhando de forma intensa para que os propósitos de Deus na nossa vida como igreja sejam alcançados. E não somente o nosso alvo financeiro, mas os nossos alvos espirituais, sobretudo, sejam alcançados e superados. Você que tem acompanhado a nossa campanha, o tema desse ano é Viva o Poder de Transformar. Uma mensagem impactante de Deus para as nossas vidas, um convite a vivermos intensamente sob o poder transformador do Espírito de Deus em nossas vidas e que através das nossas vidas a sociedade também seja impactada. E a divisa é um texto relevante de 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, que nos diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós somos revestidos pelo poder de Deus, pelo amor de Deus e pelo equilíbrio de Deus para realizarmos esta missão tão preciosa que é a proclamação do Evangelho, cumprindo o ID de Jesus Cristo para a sua igreja e para os seus discípulos. Eu quero convidar você para que você se envolva, para que você se empenhe, para que você se dedique em oração, para que você busque em Deus experiências e oportunidades para proclamar o Evangelho neste tempo, não apenas neste tempo de campanha, mas que você esteja inserido e envolvido nesse propósito, neste tempo, e que você também dê a sua contribuição financeira. Nós temos o nosso trabalho em Londrina, temos o nosso trabalho em Ibiporã, em Cambará, em Grandes Rios e queremos alcançar os confins da terra também. Parte da nossa oferta, da nossa campanha de missões, ela também será direcionada para a Junta de Missões Mundiais e assim nós estaremos como igreja contribuindo com o avanço do Evangelho em várias frentes de trabalho. Então participe conosco, nós temos no nosso boletim, nas nossas comunicações da igreja, todas as formas de contribuição que você pode utilizar, transferência bancária, depósitos, você pode também dar a sua oferta presencial nos nossos cultos aos domingos, às 19h30, e para nós será uma alegria muito grande termos o envolvimento do maior número de pessoas possível nessa campanha e que unidos e unindo as nossas forças, a nossa generosidade, nós possamos alcançar o nosso alvo financeiro, possamos superar esse alvo e alcançar vidas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero orar com você nesse momento a respeito desta campanha, do nosso envolvimento. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai eterno, nós te damos graças, ó Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, pelo seu ato de amor, de entrega, de renúncia ao Pai bendito, manifestando amor, manifestando graça, manifestando misericórdia e perdão a todos nós. Nós fomos alcançados por este gesto de bondade e misericórdia, ó Deus, e o nosso coração se alegra em podermos adorar ao Senhor, ó Deus, por este gesto tão precioso em prol das nossas vidas, mas em prol de toda a humanidade. E quando nos envolvemos, ó Deus, como igreja, numa campanha missionária, o nosso coração, ó Deus, ele é tomado, ó Deus, deste amor e desta compaixão. Oramos, ó Deus, para que a presença do Espírito do Senhor em nossas vidas nos faça entender e compreender a grandeza deste poder transformador, que mudou e tem mudado, ó Deus, a história das nossas vidas de uma forma radical e tem produzido, ó Deus, uma alegria que muitas vezes não somos capazes, ó Deus, de expressar. E que esta alegria, esta vida no poder do Espírito, ó Deus, ela seja proclamada. Nos dê ousadia, Senhor,
tira de nós a vergonha, tira de nós o medo, tira, ó Deus, de nós a covardia e enche, ó Deus, os nossos corações, como nos diz, ó Deus, o texto da nossa campanha, de poder, de amor e de equilíbrio, ó Pai. Enche os nossos lábios, ó Deus, com a Tua palavra, enche, ó Deus, a nossa mente com a Tua palavra preciosa, para que possamos proclamá-la de uma forma amorosa, generosa, Pai bendito, e com um coração cheio de alegria. Oramos, ó Deus, também pelo nosso alvo financeiro, que o Senhor, ó Deus, mobilize os nossos corações em generosidade, que possamos, ó Deus, repartir amorosamente, ó Deus, daquilo que temos recebido do Senhor, e que a soma, ó Deus, dos nossos atos de generosidade possam, ó Deus, redundar, ó Deus, no sustento necessário para a manutenção e a expansão, ó Deus, da ação evangelística da IBV Nova em Londrina, em Ibiporã, Cambará, Grandes Rios e até os confins da terra. Nos abençoe, ó Deus bendito, que tenhamos fé em nossos corações, que tenhamos a certeza, ó Deus, de que Tu és o Deus provedor, que cuida de nós, que estará suprindo, ó Deus, todas as nossas necessidades. Nós oramos já agradecidos, ó Deus, pelo privilégio de fazermos missões, de estarmos em missões, ó Deus, e assim estarmos caminhando, ó Deus, no centro da vontade do Senhor, de acordo com o ensino da Tua palavra. Somos gratos por tudo, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os sinais da
Meus amados irmãos, eu quero convidar você para continuarmos estudando a carta de Filipenses. Iniciamos no último estudo, na última quinta-feira, o capítulo 4, com o pastor Luciano. E hoje eu quero dar sequência no estudo desse capítulo. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, as suas anotações. Nós vamos ler no capítulo 4, dos versos 4 até o verso de número 9. Então abre aí a sua Bíblia, conecte aí o seu aplicativo, o seu celular, enfim. Pegue aí o seu caderno de anotações, seus lápis, canetas e vamos estudar a palavra de Deus e faça as suas anotações. Anote aquilo que Deus estará falando ao seu coração, não somente aquilo que eu vou estar compartilhando, mas é importante, quando estudamos a palavra de Deus, que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito que fala individualmente aos nossos corações. Então nos diz assim o texto: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a moderação de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Quero refletir hoje com vocês sobre o tema a paz de Deus. Que Deus possa iluminar a nossa mente, o nosso coração e nos trazer compreensão das riquezas desse texto para a nossa vida. Você percebe, meu irmão, que o apóstolo Paulo ele sempre volta neste desafio, neste convite precioso que ele faz a respeito da alegria. E aqui, por mais uma vez, no verso 4, ele faz este convite: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Esse ato do apóstolo Paulo em repetir este ensino, e não só repetir, mas convidar, desafiar, desejar que toda aquela igreja, que aquele grupo de irmãos desfrutassem da alegria do Senhor, era porque esta era a experiência dele. E ele vivia essa experiência com muita profundidade. Isso era algo especial, era valoroso para a vida dele. E sendo então valoroso para a vida dele, ele desejava que isso se multiplicasse na vida da igreja em Filipos e pela misericórdia de Deus e a instrumentalidade do apóstolo Paulo, esse texto se torna escritura sagrada e chega até a você e a mim. Então este convite é um convite do Espírito de Deus para as nossas vidas, que nós devemos nos alegrar no Senhor sempre. Quando nós pensamos neste valor da alegria, deste ensino espiritual ministrado pelo apóstolo Paulo, há uma palavra que pode nos ajudar na compreensão, do tanto que Paulo fala sobre alegria ao longo desta carta. E esta palavra é contentamento. Há algumas pessoas que olham muito para o lado negativo, que essa palavra pode trazer em seus significados, pois dois significados negativos que poderíamos utilizar para a palavra contentamento é acomodação ou complacência. Realmente, se nós analisarmos ao longo de tudo que já estudamos até agora, um espírito de acomodação ou uma atitude de complacência na vida, principalmente diante de fatos que não dignificam o nome do nosso Deus, realmente não é uma atitude transformadora, não é uma atitude de alguém que vive o poder transformador do Espírito de Deus na sua vida. Mas quando nós olhamos para o lado positivo do significado da palavra contentamento, nós aprendemos que ela tem uma expressão contém ou contido no seu significado. E a ideia é que trata-se de uma vida cheia de satisfação, porque ela contém
todos os elementos que devem encher a própria vida. Então o pensamento é contrário a uma vida de sonhos, de tempo ou de mentes vazias que não tem alvos, devido à sua indolência ou à sua ociosidade. O contentamento que o apóstolo Paulo nos convida, essa expressão de alegria, ela é o resultado de uma energia que foi empenhada e que um alvo foi alcançado. Decisões acertadas foram tomadas. Então, quando nós lembramos do início da igreja em Filipos, nós remetemos o nosso olhar para o livro de Atos, no capítulo 16, ou finalzinho do capítulo 15 e início 16, quando o apóstolo Paulo ele tem uma visão de um clamor: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo ele então obedece a esta visão, a este direcionamento do Espírito Santo de Deus. E ele então se alegra com isso, porque a decisão foi acertada, porque muitos frutos foram colhidos ali, e frutos de vidas transformadas e que permaneceram caminhando com o Senhor. Então o apóstolo Paulo ele tem sim em seu coração, em sua experiência de vida, esta experiência do contentamento, porque a alegria em ver vidas sendo transformadas, libertas da escravidão do inimigo, da escravidão da sociedade, do status da sociedade, essas vidas sendo transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, isso produzia a alegria no coração do apóstolo Paulo. A alegria para o apóstolo Paulo era a igreja. A sua grande preocupação, o seu grande alvo era perceber e ver o desenvolvimento da igreja. E aqui nós então podemos aplicar um ensino para as nossas vidas, lançando uma pergunta para a nossa reflexão. E a pergunta é: fora da soberania ou da soberana vontade de Deus, aonde podemos encontrar bases para a alegria e o contentamento quando as crises e os problemas apertam a nossa vida? Quando as circunstâncias nos decepcionam e até mesmo agridem o nosso ser, como se alegrar no Senhor? Então estas perguntas, diante de toda a dinâmica da nossa vida, elas precisam ser respondidas à luz da palavra de Deus e de uma experiência íntima e profunda com o Senhor. Lembrando que o apóstolo Paulo encontrava-se preso quando ele escreveu esta carta. E ele escreve uma carta que tem como um dos seus principais temas a alegria. Ele convida os irmãos que estão em estado de liberdade a exercerem essa alegria, a exercerem esse contentamento, esta satisfação no Senhor. Por quê? Porque ele estava desfrutando de uma paz que provém de Deus, que estava ministrando em seu coração, e ele tinha certeza de que essa paz poderia ser alcançada por aqueles que estavam em liberdade. Há um autor muito conhecido chamado Tozer, e ele disse a seguinte frase: quem tem Deus e mais tudo o que há no mundo, não está melhor colocado na vida do que o homem que tem só Deus. Então, quando eu tenho Deus como um valor, mas eu também me apoio em outros valores para sustentarem e darem suporte para as minhas emoções, então na verdade eu estou dividindo a minha crença e a minha confiança. Mas esse autor, esse teólogo, ele diz que aquele que confia totalmente, exclusivamente em Deus e o seu poder, ele pode estar em uma posição melhor. Por que, irmãos, temos tanta dificuldade em buscar em Jesus Cristo a fonte da alegria e do contentamento? Devemos olhar para as Escrituras e para o ensino da Palavra de Deus e perceber todos os valores que nós podemos encontrar na nossa relação com Jesus. Em Jesus nós encontramos palavras de sabedoria. Em Jesus nós encontramos o exemplo de vidas que podem ser transformadas através do seu toque curador, através do seu olhar de compaixão, através dos seus ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor. Lembre-se da experiência do cego Bartimeu, que quando Jesus estava passando pelo caminho para entrar na cidade de Jericó, e aquele homem toma conhecimento de que Jesus estava ali, ele passa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não cessa o seu clamor, mesmo tendo
os líderes, né, da igreja, os discípulos, tentando calar ali o seu grito, o seu brado, pela presença de Jesus, mas Jesus é sensível ao clamor daquele homem, ele atende ao clamor daquele cego, ele cura, ele toca, ele liberta, e aquele homem então tem a sua vida completamente transformada, ele tem a sua cura física, mas também a cura espiritual, que produz transformação e transforma um estado de miséria, de abandono, um estado de frieza na sociedade e de descrédito para uma realidade totalmente nova, totalmente transformada, e assim ele passa a desfrutar de uma experiência de alegria que já não mais está fundamentada nas circunstâncias do seu dia a dia, mas em uma experiência que ele teve diretamente com Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso passa a produzir não só alegria, mas paz e contentamento ao coração daquele homem. Deus nos convida a conhecermos e desfrutarmos da paz que só Ele, na sua grandeza, pode nos proporcionar. E Paulo ele continua desenvolvendo o seu raciocínio, além de nos convidar a uma atitude de alegria que seja constante, que seja perene, né, que ocorra sempre na presença do nosso Deus. Ele fala algo a respeito do nosso comportamento. E aqui a gente já começa a pensar um pouquinho em resultados que essa relação de alegria tão preciosa que nós podemos ter com Deus, que resultados eles podem causar na nossa convivência diária com outras pessoas. E ele fala então, olha, que a moderação de vocês, algumas versões dizem que a amabilidade de vocês, ou que a bondade de vocês, elas sejam conhecidas de todos os homens. E ele afirma, perto está o Senhor. Aqui, meus irmãos, nós temos um grande desafio, porque além de uma alegria sincera, humilde, né, relevante e radiante, a palavra nos convida a termos uma postura diante da sociedade agora que demonstre estas virtudes, mas de forma prática. Né? Como essa alegria, como este contentamento no Senhor, ele pode ser demonstrado. Né? Não é apenas com um sorriso nos lábios, são muitas outras atitudes que podem demonstrar que no Senhor nós temos alegria, que no Senhor nós temos contentamento, que no Senhor nós fomos cheios de poder, amor e equilíbrio. A palavra moderação, ela traz no seu entendimento e significado a ideia do equilíbrio. Um comportamento equilibrado, uma fé bem fundamentada, uma confiança nas promessas que Deus tem para a nossa vida, eles passam a ser então a razão do nosso comportamento, e nós começamos a exemplificar e a viver isso de uma forma especial, natural, diante da sociedade, e aqueles que estão ao nosso redor começarão a perceber, né, esta amabilidade, esta boa vontade, esta bondade, esta moderação, este equilíbrio no comportamento. Mas é claro que isso é fruto de um caráter que ele é forjado diante de todas as adversidades da vida. Não é porque professamos a nossa fé em Jesus que as adversidades desaparecem, não. As adversidades continuarão diante de nós, mas a nossa reação agora ela será diferente. Então, quando a solidão bater a nossa porta, fruto de um abandono, de uma traição, nós sabemos a quem recorrer, recorreremos ao Deus eterno. Quando a dor física atingir o nosso corpo devido a uma enfermidade, ou a dor emocional por causa de uma perda ou uma injúria, nós também saberemos a quem recorrer. De uma forma equilibrada, recorreremos aos pés da cruz. Quando nos faltarem os recursos nessa vida, materiais, devido ao desemprego, devido a dificuldades financeiras, não entraremos em pânico e em desespero. Nós saberemos em quem recorrer. Buscaremos a paz para o nosso coração na pessoa de Deus. A moderação, meus irmãos, ela reflete o equilíbrio que o Espírito Santo de Deus ele proporciona aos seus discípulos quando nós caminhamos juntamente com Ele na presença do nosso Deus. Mas, apesar desse
convite, né, apesar dessa confrontação do apóstolo Paulo, ele passa agora, a partir do verso 6, a abordar um tema que faz parte do cotidiano de muitos de nós. Ele fala e ele trata sobre a ansiedade. Veja como ele diz no próximo verso: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem a Deus seus pedidos. E aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender, né, qual é a essência do ensino. Primeiramente, eu quero lhe informar que a palavra traduzida aqui por ansiedade, nesta versão que eu estou lendo, ou em outras versões que eles traduzem como preocupações, é a mesma palavra utilizada em 3 textos das Escrituras. Na citação de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, do verso 25 a 34, Jesus ele aborda exatamente como o apóstolo Paulo iniciou: não andeis ansiosos por nada nesta vida. Jesus ele aborda esse tema. O apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 4, e depois o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele também trata desta questão da ansiedade, usando essa palavra preocupação. E a ideia é estar indevidamente ansioso ou preocupado ou inquieto por circunstâncias diversas na nossa vida. E a consequência dessa preocupação, ela é muito negativa, porque ela distrai a nossa atenção, ela divide os nossos pensamentos, ela é capaz de rasgar e de produzir grande deteriorização do nosso tempo e dos nossos pensamentos. A ansiedade, ela é uma preocupação com um futuro que é incerto. Nós ocupamos ou preocupamos a nossa mente com pensamentos a respeito de fatos que ainda não aconteceram e que muitas vezes nem mesmo acontecem. Só que esta preocupação, ela nos paralisa. E à medida que nos paralisa, nós também não desenvolvemos ou não conseguimos produzir com qualidade no nosso dia a dia as nossas responsabilidades básicas. E aqui fica o alerta para cada um de nós. Mas há um outro ponto muito relevante que eu encontrei estudando e lendo vários comentários bíblicos, e um deles que me chamou a atenção, do Dr. Russell Shedd, é que há preocupações ou ansiedades que são fruto do pecado. E nós precisamos então ter o nosso coração sensibilizado à voz do Espírito Santo de Deus para entender e compreender se aquilo que está motivando a nossa ansiedade ou preocupação são pecados. Nós precisamos então confessar esses pecados e buscar a presença do nosso Deus. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo aqui nesse texto, o antídoto ou o remédio que ele dá, né, para combater essas preocupações e essa ansiedade, é justamente a oração da fé. É justamente uma postura espiritual ativa na caminhada juntamente com o Senhor. E ele então nos convida a uma vida de oração. Nós devemos buscar a Deus através da oração. E entender que a oração, nesse sentido, do convite feito pelo apóstolo Paulo, ela é um elemento disciplinador e determinador da vontade de Deus nas nossas vidas. Veja que interessante. À medida que nós oramos e buscamos a orientação de Deus, colocamos diante de Deus o nosso clamor, o nosso pedido, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa mente, no nosso coração, e ele começa então a reorientar as nossas prioridades. Ele começa a trazer um equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos depositando diante do Senhor aquilo que inquieta o nosso coração, e Deus, na sua vontade, no seu conhecimento soberano e supremo, ele começa a operar no nosso coração e na nossa mente e reequilibrar a nossa vida. E nós então somos conduzidos a clamar pelo progresso do reino de Deus. Nós somos conduzidos a clamar pelo nosso crescimento espiritual, e não somente o nosso, mas o de outras pessoas, ao invés de focarmos única e exclusivamente para pequenos problemas que são impulsos, muitas vezes, egoístas de cada um de nós. Eu, certa vez, ouvindo uma mensagem do missionário Roosevelt Arantes, fui muito impactado com uma experiência de oração que ele viveu no seu ministério em Resende, no Rio de Janeiro.
E ele conta que ele assumiu ali a igreja num projeto de revitalização, e ele começou a orar a Deus pedindo para que Deus levantasse no meio da comunidade deles um líder de oração. E diferente do pedido que ele fez, Deus respondeu a ele dizendo assim: forme um líder de oração. Se você deseja um líder de oração para a sua comunidade, então forme um líder de oração. E ele escolheu dentre a sua comunidade um homem chamado Almir, que havia regressado do estado de São Paulo para Resende, estava desempregado. E ele desafiou aquele homem para que eles caminhassem juntos por 40 dias orando. Todas as manhãs, às 7 horas da manhã, eles iriam se reunir e apresentar a Deus as suas orações. E já desde o primeiro encontro, ele perguntou para o Almir quais eram os seus desejos ou seus pedidos de oração. E naturalmente, diante do cenário em que aquele homem vivia, ele pediu pela vida dele, pela sua vida financeira, por um emprego, pelos cuidados com a sua família. E assim foi listando pedidos que eram muito pessoais, muito particulares. E eles então se ajoelhavam e iniciavam o seu período de oração. E ali o missionário Roosevelt, ele orava pelo crescimento do reino de Deus, pela expansão do evangelho na cidade, no bairro, na vida das pessoas da comunidade, ele orando sempre pelo conhecimento espiritual, por novos discípulos, pelo discipulado, e ele então desenvolvia a sua oração focado no reino de Deus. Por fim, ele também orava pelos pedidos que o Almir havia solicitado, e assim o Almir também passou a orar. O pastor Roosevelt conta então que no término dos 40 dias de oração, o Almir não conseguiu um emprego novo, apesar de eles terem clamado por isso ao longo dos 40 dias. Mas ele destaca que houve uma transformação na vida do Almir, no seu processo e na sua caminhada de oração. O Almir, ele já não orava mais: Senhor, me dá um emprego. Ele orava: Senhor, faça a sua vontade na minha vida, na vida da minha família e através de nós. O foco da oração, a oração do Almir, ela foi reorientada, ela foi reequilibrada. Por isso que a oração, ela tem esse papel disciplinador nas nossas vidas, porque nós nos colocamos diante de Deus e o Espírito de Deus nos ensina a orar. E à medida que Ele nos ensina a orar, Ele trata o nosso coração, Ele trata a nossa mente, Ele traz então paz, equilíbrio, novas prioridades, novos focos, e Deus então tem liberdade para agir em seu tempo, nos respondendo sim ou não, nos dando as razões para estas respostas. E aqui a gente aprende essa lição importante, de nos colocarmos submissos à vontade de Deus. Circunstâncias adversas, muitas vezes, elas surgem nas nossas vidas como uma ação didática de Deus para o nosso amadurecimento. Nós não podemos clamar a Deus para que sejamos libertos, que fujamos dessas circunstâncias, Nós não podemos querer evitar os enfrentamentos da vida, mas nós devemos caminhar e superar as dificuldades através de uma vida de oração. A oração aqui citada por Paulo, é o termo mais genérico que a gente utiliza na nossa vida cristã. Mas a oração, ela tem muitos sentidos e muitos significados, daquilo que nós devemos entender ou não a respeito dela. A oração, ela não é apenas um pedido, não é um monólogo. A oração, ela é um diálogo entre nós e Deus. A oração, ela não envolve apenas o nosso clamor, mas a oração, ela envolve adoração, devoção, diálogo. Quando os discípulos pediram para Jesus: Senhor, nos ensine a orar, Jesus fez uma oração para ensinar aqueles homens. E ele inicia a sua oração de ensino e de exemplo para os seus discípulos, adorando a Deus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nós precisamos ter isso em mente, que a nossa experiência de oração, ela deve ser uma experiência de adoração. Orar corretamente implica adorar a Deus, exaltá-lo, glorificá-lo, porque à medida que fazemos isso, nós reconhecemos que Deus é poderoso, que Deus é grandioso e que aquilo que iremos colocar diante dele não é algo impossível para ele, e nós estaremos prontos para ouvir a sua direção. Quando nós adoramos assim a Deus,
nós estamos dizendo para Deus que nós desejamos que as prioridades dele estejam acima das nossas prioridades e que ele nos ensine a dar mais valor e mais atenção àquilo que é prioridade para o reino eterno do nosso Deus. Mas nós somos convidados pelo apóstolo Paulo também, irmãos, a suplicarmos. E aqui a súplica, ela não é uma fala simples, num tom tranquilo, não. A ideia da súplica é a ideia que nós encontramos em muitos textos dos Salmos. Ela é uma expressão intensa, ela é um clamor sincero, ela é um momento onde eu e você rasgamos o nosso coração diante da presença do nosso Deus. E ali é a verdade, ali é a sinceridade. No momento da súplica é um momento onde o nosso coração deve ser tocado, quebrantado pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E como nós falamos há pouco, muitas vezes aquilo que nos preocupa hoje é consequência de atos que cometemos errados em dias, semanas, meses, anos anteriores, atos estes dos quais nós não nos arrependemos. Nós não voltamos atrás. E no momento da súplica, quando nós nos dobramos e nos quebrantamos diante do nosso Deus, o Espírito de Deus, ele há de nos revelar aonde nós erramos. E quando nós então pedimos perdão pelo erro, quando nós então priorizamos a reconciliação, a nossa reconciliação com Deus, a nossa reconciliação com o nosso próximo, com um amigo, um familiar, alguém a quem ofendemos ou por quem fomos ofendidos e a quem nós retalhamos com outras ofensas, quando todo esse cenário é tratado e curado pela presença do nosso Deus, nós somos então libertos das ansiedades, das queixas, das murmurações e das preocupações. Muitas vezes o nosso foco está só no problema e nós não conseguimos enxergar nada mais que está ao nosso redor. Então, a súplica ela tem um papel fundamental. Mas o apóstolo Paulo, além de nos convidar a orar, de nos convidar a suplicar, ele também nos convida a expressarmos gratidão. E a primeira expressão de gratidão que nós temos que ter em mente que é a oportunidade de entrarmos na presença do Santo dos Santos, que é entrarmos na presença do nosso Deus. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, através da sua morte e ressurreição, a palavra de Deus nos ensina, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Ele é o mediador entre eu, homem, e o Deus eterno, o Criador de todo o universo. Então eu posso me apresentar diante de Deus pelo nome precioso e poderoso de Jesus. E este fato de podermos nos apresentar diante de Deus já é um grande motivo para agradecermos, de expressarmos a nossa alegria diante do Deus Todo-Poderoso. Expressões de adoração, expressões de sinceridade, até mesmo a expressão da gratidão, entendendo que a circunstância adversa que me leva ao altar de adoração a Deus pode ser sim um instrumento de Deus na minha vida, para o meu crescimento, para o meu testemunho, para que a minha moderação seja conhecida dos homens, para que a minha alegria possa estar sendo totalmente depositada no Senhor e sempre única e exclusivamente no Senhor. Há um texto do Velho Testamento que é maravilhoso. Eu vou abrir aqui em Daniel capítulo 6. Se você tiver a oportunidade de ler esse texto de Daniel após a nossa reflexão hoje, eu quero te convidar para isso. As experiências de Daniel são experiências de um homem de oração. Essa não é a única experiência, mas ele viveu muitas experiências na caminhada dele cristã. E o texto do capítulo 6 do livro de Daniel nos conta a respeito de homens que se levantaram contra Daniel com a estratégia de derrubá-lo da posição em que ele se encontrava. Daniel, ele sempre justo a Deus, fiel a Deus, Deus o fazia prosperar, diante dos reis que foram se sucedendo ali após o Império Babilônico e outros impérios que foram dominando. E agora ele se vê numa situação onde um decreto foi assinado pelo rei Dário, em que os homens não poderiam durante 30 dias orar para nenhum deus ou nenhum outro homem que não fosse o próprio rei. E eles então induziram ao rei a assinar esse decreto porque eles sabiam que Daniel permaneceria fiel na sua adoração e na sua oração exclusiva ao Senhor.
e é exatamente isso que acontece. E quando Daniel toma conhecimento que esse decreto havia sido assinado, veja as palavras no verso 10 e 11, o que a palavra de Deus nos diz. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e o encontraram orando e clamando a ajuda de Deus. Então aqui nesse texto nós encontramos essas 3 expressões que o apóstolo Paulo nos convida aqui. Como que eu vou combater a minha ansiedade? Como eu vou combater essas preocupações que ocupam a minha mente? Orando, suplicando e expressando ações de graça. Então, o que Daniel fez quando ele tomou ciência daquele decreto que vinha em confrontação direta com a sua vida de intimidade com Deus? Ele orou, ele clamou e ele deu graças ao nosso Deus. Se você continuar lendo a história, você verá que Deus foi fiel com Daniel. Deus o livrou na cova com os leões, enquanto Dário, o rei, ficou desesperado e ele tentou de todas as formas derrubar o seu próprio decreto, porque ele amava Daniel, ele tinha Daniel como alguém de muito carisma, um homem de virtudes e valores. Ele tentou livrar humanamente a vida de Daniel daquela punição, mas ele não conseguiu. Mas Deus fez aquilo que aos olhos dos homens era impossível. Deus livrou a vida de Daniel. E Daniel declarou ao rei: o Senhor enviou o seu anjo, que ele fechou a boca dos leões. Meus irmãos, eu não sei quais são as lutas ou as batalhas que você vive hoje. Não sei quais são as suas inquietações. Não sei aquilo que tem roubado o seu descanso, a sua paz, aquilo que tem provocado preocupações ou que tem ocupado a sua mente de uma forma que tem lhe causado tristeza, angústia. Mas à luz desse texto, desses exemplos bíblicos que nós citamos agora, eu e você encontramos na palavra de Deus as fontes necessárias para a paz na presença do nosso Deus. E Deus, ele deseja que nós tenhamos paz com ele. As batalhas espirituais, meus irmãos, todas as lutas e as adversidades, elas devem ser vencidas com os joelhos dobrados, com um coração quebrantado na presença de Deus, com um clamor sincero e com expressões de gratidão e de adoração a Deus. A nossa busca, ela deve ser intensa pela presença de Deus. E nos momentos de ansiedade, Ele revelará as intenções verdadeiras do nosso coração. Ele reorientará as nossas vidas. Ele nos colocará novamente de volta nos trilhos, se dos trilhos não estamos mais. Ele vai nos trazer para as suas veredas justas, para as suas veredas de retidão e nos dar segurança. E nós vamos então conhecer e desfrutar da paz do Senhor. É fundamental saber que Deus, ele responde a nossa oração. Ele responde nos dizendo sim, ou ele responde nos dizendo não, e quais são os desdobramentos de cada uma dessas respostas, os reflexos de cada uma dessas respostas. Devemos saber que ele, em vez de nos responder simples e especificamente àquela pergunta, ele pode mudar toda a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração. E assim ele nos torna maduros e semelhantes a Cristo Jesus. Quero convidar você a orar. Diante de toda essa verdade que a palavra de Deus nos apresenta, não há outra atitude que eu e você possamos tomar nesse instante. Precisamos orar. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos aprender a clamar. Precisamos aprender a expressar gratidão em meio às circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Eu vou encerrar nesse momento a nossa reflexão, vou pedir permissão aqui ao pastor Luciano, ao pastor Edinaldo. Será necessário mais um estudo, mais uma quinta-feira, para que a gente consiga concluir aqui os conselhos do apóstolo Paulo. Mas aqui nós vamos nos ater a esta experiência, à oração da fé, ao valor que
este convite desta intimidade espiritual com Deus, o quanto ele é precioso para trazer equilíbrio aos nossos pensamentos. Há outros conselhos, nós veremos ainda nos próximos versículos. O apóstolo Paulo, ele avança nos seus conselhos, mas o tempo não vai ser oportuno agora. Eu quero convidar você nesse instante para orarmos juntos, para que você possa colocar diante de Deus quais são as suas ansiedades e preocupações. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Sua palavra é viva, Pai bendito, e ela é atemporal. Como essa realidade, ó Deus, da ansiedade, ela permeia, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração e de todos os homens ao longo de toda a história da humanidade. Nós precisamos, é claro, ó Deus, sempre compreender qual é a fonte, ó Deus, desta preocupação e ansiedade e como nós podemos melhor, ó Deus, tratá-la. Mas uma verdade, ó Deus, nós aprendemos hoje, é que, infelizmente, existem ansiedades e preocupações que são fruto, muitas vezes, da nossa própria desobediência, do nosso pecado, da nossa incredulidade, ó Deus, de não crermos no poder de Deus e nas suas promessas. E o que nós desejamos, ó Deus, primeiramente, ó Deus, é resgatar, ó Deus, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas, crendo que o Senhor está acima e que o Senhor é poderoso, ó Deus, e muito mais poderoso do que toda e qualquer situação que pode estar afligindo, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração. Visita, ó Deus, o coração dos nossos irmãos, visita, ó Deus, o coração de cada um daqueles que nos assistem, ó Deus, neste momento, e que a paz do Senhor possa alcançá-los, mas que eles também aceitem, ó Deus, os convites do Senhor, os convites que o Senhor nos fez, ó Deus, neste dia. Em primeiro lugar, de depositarmos a nossa alegria, o nosso contentamento única e exclusivamente no Senhor. E fazendo assim, ó Deus, vivermos uma vida prática, uma vida cheia do poder transformador do Teu Santo Espírito. E que essa vida, ó Deus, seja uma vida sempre diante do altar do Senhor. Nos ensina a orar, ó Deus. Equilibra as nossas palavras. Que o Teu Santo Espírito sonde o nosso coração quando iniciamos, ó Deus, a nossa oração. Que Ele possa estar reorientando o nosso clamor. Que a nossa oração, ó Deus, ela não seja apenas o impulso egoísta de pedidos pessoais, materiais, emocionais, afetivos, não. Mas que a nossa oração, ó Deus, ela tenha uma amplitude maior. Ela possa, ó Deus, ter como foco, ó Deus, o crescimento e a expansão do Evangelho, do reino do Senhor, que vidas sejam salvas, e assim nós oramos, ó Deus, salva pessoas, ó Deus, usa as nossas vidas como instrumento nas mãos do Senhor, faz de nós, ó Deus, discípulos valorosos, discípulos amorosos, discípulos bondosos, discípulos, ó Deus, que abrem mão da sua vontade, do seu tempo, dos seus recursos, ó Deus, para ver outras vidas libertas, outras vidas salvas. Dá-nos, ó Deus, toda a sensibilidade que Cristo tem, através das suas palavras de sabedoria, da sua compaixão, do seu olhar e ouvidos atentos, ó Deus, àqueles que estão ao nosso redor. Cura, ó Deus, a nossa ansiedade, usando-nos, ó Deus, como instrumentos de bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quebranta, ó Deus, o nosso coração. Produz, Senhor, arrependimento verdadeiro. Que abandonemos, ó Deus, o mal. Que abandonemos, ó Deus, pensamentos e atitudes que desonram ao Senhor. E enche, ó Deus, o nosso coração de gratidão, de expressões, ó Deus, de adoração e de satisfação na presença do Senhor. Visita, ó Deus, as nossas vidas. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que alegria poder dividir essa palavra com você. Escute, estude, reflita, ore, suplique, agradeça, expresse o seu louvor ao nosso Deus e viva e desfrute da paz do Senhor na sua vida. Deus o abençoe. Vamos ficar em pé.